próximo painel vai chamar Ciência de Dados na Escola Pública. Como preparar os estudantes para as demandas de uma sociedade digital. Vou chamar no palco, correndo, Tatiana Clix, Jéssica Rangel, Letícia, vem tudo junto, vem a tropa toda. Olha lá, já vem, bonita. A Letícia Vieira e a Lia Reutburt. Lia, jura que eu acertei teu nome? Acertei? Uma salva de palmas para mim agora, gente. Reutburger, ela queria me derrubar de novo. E a Luares tem um nome tão bonito, eu errei o nome da Luares. Bem-vindas. Tati, eu já te conheço, Tati, já falei contigo. O palco é de vocês. Dominem, arrasem e fala como que isso pode entrar nas nossas escolas públicas. Tá bom? Muito obrigado e até já. Boa noite. Agora sim. Boa noite. Que bom que estamos aqui. Queria primeiro agradecer essa oportunidade de estar aqui. Cheguei agora, né, mas de estar aqui em Florianópolis, de estar aqui no Social Good, a gente está de volta, né, nesse evento presencial, muito bacana. Eu já vim no Social Good há alguns anos atrás e estava com saudades. E uma honra para mim estar aqui com essas mulheres maravilhosas, com essa mesa feminina, para a gente falar sobre ciências de dados na escola pública. Eu vou, na verdade, mais ouvir, porque quem vai trazer os conteúdos mesmo são as nossas convidadas. O meu papel aqui é facilitar essa conversa. E para já começar, então, eu vou já, né, eu sei que já estamos começando um pouquinho depois que a gente deveria ter começado, então, para a gente não enrolar muito, eu já quero passar aqui a palavra para a Letícia. A Letícia vai trazer para a gente, vai contar para a gente, porque a experiência que ela consegue trazer para a gente é porque já está na escola pública, né? E como é que está sendo isso? Como que a ciência de dados entrou na escola pública aqui em Santa Catarina? Boa noite. Eu vou pedir licença para ficar de pé, porque tem uma apresentação, mas acredito que vocês vão gostar muito do conteúdo. Essa parte pode seguir. Eu falo da Secretaria de Estado da Educação, sou diretora de ensino atualmente, efetiva da casa, trabalhei em escola, enfim. Então, hoje a gente vai contar um pouquinho para vocês sobre a implementação de um curso, que é o curso Experimental em Ciência de Dados, e também um pouquinho da trajetória da Secretaria de Estado da Educação em relação à tecnologia, né? Como inserir o jovem da escola pública nesse contexto tão complexo da ciência de dados e das tecnologias, sendo que muitas vezes nos contextos particulares eles não têm acesso nenhum a esses aparatos, enfim, né? Então, contextualizando um pouquinho para vocês, né? Vou ficar aqui que é mais fácil para mim. 94% dos estudantes concordam totalmente ou em parte que a tecnologia poderia ajudar a melhorar a qualidade da escola. Então, a tecnologia é algo presente, é algo importante para o estudante, mas, em contrapartida, 57% consideram que nas escolas existem computadores, internet adequada, então a gente já percebe aí um descompasso. Entrando um pouco na questão dos mundos do trabalho, a gente percebe que 98% dos estudantes das escolas públicas consideram a preparação para os mundos do trabalho, e aí a gente não fala de mercado de trabalho, a gente fala de mundo do trabalho, como algo importante, né? Então, o trabalho é algo que constitui o ser humano, é algo que faz parte. Quando a gente se apresenta para alguém, normalmente, logo em seguida do nome, a gente diz o que a gente faz. E, normalmente, o que a gente faz está muito atrelado às situações de trabalho, né? E, por essa necessidade, 22% querem fazer um curso técnico, ou junto ao ensino médio, ou após o médio, que é a realidade mais presente até hoje, e 10% conciliando com o trabalho. Então, a gente percebe aqui também que esse desejo pelo trabalho é algo um pouco menor do que a gente costuma relatar, né? Os estudantes entendem o trabalho como algo importante, fazem parte, ingressam no mundo do trabalho muito precocemente, mas nem sempre por desejo. Em Santa Catarina, nós temos o quarto maior
polo tecnológico do Brasil. Nós estamos hoje em algo que nós chamamos de rota da tecnologia. Vocês passaram por ela, muito provavelmente, quando chegaram até aqui. Santa Catarina gerou, em 2021, 5.000 empregos no setor da tecnologia, e isso diretamente, empresas que se dizem empresas de tecnologia, sem contar esse atravessamento indireto que a gente percebe que em todas as funções hoje já existem. Esse é o painel de vagas, especificamente do setor de tecnologia no estado de Santa Catarina, uma pesquisa gerada pela ACAT, vi que tem colegas da ACAT aqui, e é muito bom ter esse conteúdo para que a gente possa explorar. Então, lá em 2023, nós temos uma expectativa de quase 7.000 vagas no setor de tecnologia. E, pasmem, nós não tínhamos em Florianópolis nenhum curso sequer de informática implementado em escolas públicas. Isso diz muito de quem acessa essas quase 7.000 vagas, que são vagas qualificadas, né? São bons empregos. E aí a gente, em seguida aqui, discute um pouquinho sobre o que atrai, né, a partir dessa pesquisa da ACAT, os estudantes para um curso na área de tecnologia. Então, ótimos salários, afinidade com a área. Essas empresas normalmente têm ótimos ambientes de trabalho, expectativa de oportunidades na carreira, muita autonomia, enfim. Então, é uma carreira atrativa, mas que os estudantes das escolas públicas não tinham acesso. Entrando especificamente na ciência de dados, a gente percebe aqui que entre os cargos mais almejados, nós temos pelo menos 3 diretamente vinculados à ciência de dados. E nós também não tínhamos nenhum curso desenvolvido em relação especificamente a essa questão. E aí, num contexto onde nós fomos provocados pelo governo a discutir algumas soluções de tecnologia, surge o curso experimental em ciência de dados, que nós implementamos em parceria com a Fundação Telefônica Vivo, e que vejo aqui carinhas conhecidas, e também a minha equipe bonita ali, que é quem nos apoia nessa implementação. E, a partir disso, dessa discussão com o governo, nós entendíamos a necessidade de inserir a tecnologia desde um despertar, porque como é que a gente simplesmente joga um estudante de escola pública? Lidar com tecnologia é algo que exige toda uma preparação, o desenvolvimento de funções, que muitas delas ocorrem na infância, então a gente não consegue que uma pessoa que não tenha desenvolvido habilidades específicas entre num curso extremamente complexo e consiga seguir nesse curso. Então, a gente começou a pensar ali no despertar, primeiros passos, como que a gente começa a construir esse cenário de desenvolvimento para os estudantes da escola pública. Então, já no contexto do novo ensino médio, nós implementamos alguns componentes eletivos voltados ao desenvolvimento dessas habilidades necessárias lá na primeira série do médio. Um pouquinho tarde, nós já vamos mostrar para vocês como é que a gente tem antecipado esse desenvolvimento, e que não são diretamente voltados à linguagem de programação, mas que eles preparam o estudante para essa elaboração que essas linguagens tão complexas exigem, né? Então, matemática aplicada, experimentação, jogos de raciocínio lógico-matemático, enfim, cultura digital, pensamento computacional, questões que nós consideramos os primeiros passos logo após o despertar, que é o momento do ensino fundamental. Quando a gente fala de despertar, essa aqui é uma foto do primeiro espaço maker que nós implementamos no estado de Santa Catarina. Nós temos hoje, em movimento de implementação, 295 espaços com equipamentos de altíssima tecnologia, impressora 3D, cortadora laser, equipamentos de robótica, elétrica, hidráulica, enfim, e que são espaços que permitem efetivamente esse desenvolvimento, né, que posteriormente a tecnologia exige, né? E também são espaços que provocam o estudante não apenas a uma relação de consumo da tecnologia, mas de produção. Então, é o conceito que a gente fala de prosumidor. É o estudante que ele não só lida como alguém que vai comprar um celular, mas como alguém que explora aquela tecnologia, que consegue pensar para além dela. Então, esse era o projeto do nosso espaço. Quando nós apresentamos, a rede não acreditou que nós implementaríamos.
e nós tínhamos a projeção de 500 espaços, temos a ata de registro de preço para esses 500, uma ata de espaços modulares para as escolas que não têm espaço, e hoje já entregamos 4 espaços no estado, e até o final do ano nós temos aí mais uma série de espaços, a caravana da Cultura Maker, implementando espaços de altíssima tecnologia nas escolas públicas. São espaços que poucas escolas privadas, ou nenhuma, têm. Não são equipamentos baratos, não são equipamentos simples, são o que tem de melhor no que se refere aos espaços makers. Então, nesse contexto, nós tínhamos algumas trilhas de aprofundamento, então, já pensando que o estudante foi despertado para a questão da tecnologia, que é algo que a gente ainda tem conquistado, porque essa ideia é muito recente. Ele deu alguns primeiros passos, se preparou nos componentes eletivos. Então, uma vez que ele entenda isso como algo importante, ele pode se aprofundar. Então, nós temos trilhas de aprofundamento no novo ensino médio, diretamente voltadas a essa questão, mas não da aprendizagem de uma linguagem específica e a aplicação dela de forma mecânica, mas do uso crítico dessas linguagens, né? Então, tecnologias digitais e internet como espaço social, linguagens tecnológicas para sociedades em rede, que discute diretamente o quanto uma pessoa que não domina uma linguagem tecnológica fica à margem da sociedade no momento atual. Tecnologia das coisas, e aqui aí olha muito para a sustentabilidade, enfim. E nós, nesse contexto, implementamos em parceria com a Telefônica Vivo um curso experimental em ciência de dados, com 3 saídas intermediárias. E aí é importante dizer que, no novo ensino médio, a parte dos itinerários de educação profissional, nós temos ainda muita crítica em relação à saída intermediária, porque nós entendemos que o estudante precisa de uma amarra para finalizar uma formação específica. E essa não é a ideia do curso, então, o curso tem 3 saídas e o estudante tem a oportunidade de realizar uma, entender que aquela questão não é algo que ele quer se aprofundar e ir para uma outra área. E aí, ao longo dos 2 anos de novo ensino médio, onde ele já cursa trilhas, na primeira série ele não cursa, ele pode sair com uma certificação em assistente de gestão de dados, quando ele realiza o primeiro ciclo, assistente de Big Data e assistente de análise de dados. Quando ele finaliza todo o percurso, ele sai com um curso técnico em ciência de dados. Então, nós iniciamos essa implementação lá em 2022, com 9 unidades ofertantes por todo o estado, uma aqui em Florianópolis. E em 2023, a nossa perspectiva não, porque já é realidade, já temos as escolas, da expansão para 30 unidades escolares. Então, nós estimamos triplicar o número de estudantes, que foi 150 em 2022, e não só ter estudantes qualificados para o acesso dessas vagas tão disputadas nessa rota da tecnologia, né? Mas ter estudantes preparados para efetivamente fazer parte desse mundo tecnológico. Nós não podemos aceitar que, em um mundo cada vez mais baseado em dados, o estudante da escola pública não tenha nenhum contato com essa realidade, e é nisso que a gente acredita. Então, trouxe para vocês um excerto do projeto pedagógico do curso técnico, onde disse que a disponibilidade de computadores poderosos e algoritmos capazes de analisar essa imensa quantidade de dados, na ordem de exabytes, trilhões de megabytes e quintilhões de bytes, anuncia mudanças paradigmáticas na forma de gerar conhecimento e tomar decisões. E nós acreditamos que o nosso estudante estará preparado para esse mundo. Obrigada. Muito obrigada, Letícia. Foi muito bom já ver, né, essa possibilidade se concretizando aqui na rede do estudante de escola pública ser formado em ciência de dados. Agora eu queria passar a palavra para a Jéssica e talvez dar um passinho para trás com a Jéssica, perguntar para ela por que é importante a ciência de dados e quais são as oportunidades que esses jovens vão ter ao ter uma formação como essa que está sendo oferecida aqui. Excelente. Boa noite, pessoal, tudo bem?
Eu não consigo ficar sentada, desculpa. Eu sou um pouco hiperativa. Eu trouxe essa frase para a gente começar. Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não podem aprender, desaprender e reaprender. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessas 3 palavras. Aprender, reaprender, desaprender. E que vocês voltassem aí alguns anos atrás. Vou me apresentar brevemente, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre. Mas qual que é a minha relação com esse curso de Ciências de Dados na escola pública? Particularmente, eu venho da escola pública, eu tive a oportunidade, não de um técnico em Ciências de Dados, mas um técnico em Química lá atrás, há 15 anos atrás, que mudou muito a minha trajetória no ensino médio técnico. Atualmente, eu tenho mestrado em inovação na Universidade Federal de Minas Gerais, sou formada em engenharia de produção, sou head do Hub de Inovação do IBMEC, professora de empreendedorismo também no ensino médio e na graduação. E aí, pessoal, enquanto escola pública, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho onde que vocês imaginavam ter a profissão de um motorista de Uber, de um operador de drone, ou a própria profissão em ciências de dados há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás, eu estava entrando no ensino médio. Eu estava lá na primeira série do ensino médio, a gente falava, né, o primeiro ano. E naquela época, como eu vinha de uma escola que não tinha muito suporte, uma escola municipal naquele momento, eu falei, poxa, a primeira coisa que aconteceu quando eu caí de paraquedas no ensino técnico foi pegar recuperação em português, porque eu confundi dissertação com um poema, eu não sabia a diferença entre um e outro, e ir para a terapia que a escola ofereceu para trabalhar raciocínio e lógica. Mas aí a gente pergunta, né, poxa, será que é um caso perdido? E claro que não, estou aqui hoje. Passei por alguns perrengues, né, mas eu vim falar muito sobre a oportunidade. O fato de você conseguir garantir acesso e garantir certa igualdade. Aí a gente consegue fazer com que as pessoas que buscam, que merecem, que estão ali e que só precisam de uma oportunidade, elas tenham esse acesso. E por que, né, a ciência de dados ela se tornou algo hoje tão importante? E não só a ciência de dados, a tecnologia no geral. A gente brinca muito, né? Acho que todo mundo aqui, a gente às vezes fica frustrado. Pô, eu não virei CEO ainda, mas a idade média de um CEO é 56 anos. Por que a gente fica tão frustrado? Por que a gente fica tão ansioso? Porque a gente vive num tsunami. E a gente não consegue acompanhar a velocidade que a tecnologia tem feito, né? A gente está lá, a hora que eu consigo aprender a funcionalidade do Instagram, ele muda a funcionalidade. Aí minha mãe, que antes estava tentando aprender, ela fica muito brava, porque agora eles mudaram a ordem onde eu faço um Reels, eu faço um Stories. Aí vem um TikTok, e aí vem outra ferramenta, e é assim o tempo todo. E a gente não consegue estar antenado em todas, e faz parte da gente entender isso, mas estar ciente do que está acontecendo. E aqui eu trouxe a evolução um pouquinho, só para vocês terem uma ideia de como que a evolução das tecnologias cresceram exponencialmente, né? E aí eu queria alguns voluntários. Alguém pode levantar a mão, por favor? Qual é o seu nome? Giana. Giana, você consegue me falar quanto tempo que demorou para o automóvel atingir 50 milhões de usuários? 20 anos? Legal. E para a televisão, gente? Vamos lá. Alguém tem alguma ideia? Vou pedir outro voluntário, que aí fica mais fácil. Ah, você que eu já te conheço. Vai lá, Bia. 10 anos? Vamos ver, hein, gente. Aí, vocês podem... Alguém aqui já brincou procurando Pokémon, alguns anos atrás? Entrou nessa moda? E o celular, pessoal? Lá do lado de lá agora. Quantos anos vocês acham? Pode ser você, de rosa. 5 anos? E o Pokémon, vocês têm alguma ideia? Uma semana, uma hora? Gente, eu trouxe aqui alguns dados para vocês, mas é muito para a gente entender também. Espera aí, tá? Se o automóvel demorou 62 anos, o telefone 50 anos, a TV 22, são quase, tá, Giane? Só trocou o carro pela TV ali. O computador 14, o smartphone 12,
o YouTube 4 anos, o Facebook 3 anos e o Pokémon GO demorou 19 dias para atingir 50 milhões de usuários. E a gente fala assim, nossa, muito rápido, né? Mas aí eu posso vir com um certo pessimismo e falar, mas eu não preciso de ter 50 mil reais para comprar um carro. Então eu vou conseguir, obviamente, ter um Pokémon GO ali muito mais rápido. Tudo bem. Tirando essa questão do custo, né, colocando isso à parte, eu trouxe esse comparativo para vocês, para que a gente comece a se colocar e ter empatia com a gente no seguinte sentido. Se a tecnologia está andando tão rápido, isso é tão exponencial, para a gente também olhar ao nosso redor, enquanto todos aqui, o perfil que estamos, são pessoas que se preocupam com a tecnologia e com o impacto da tecnologia e como a gente passa a oferecer esse acesso de uma forma mais democrática. E entendendo que existe muita ansiedade e ela não é à toa, simplesmente porque as coisas estão, de fato, andando muito rápido. E o nosso desafio hoje é como que eu vou preparar, e não só o estudante da escola pública, como que eu vou preparar um estudante para lidar com essa sociedade tão digital. Enquanto professora, e aí, lá agora que eu vejo que eu acho que eu estou velha, né? Porque assim, esses dias um menino achou que eu era mãe de um outro que já tinha 14 anos. Aí eu olhei assim e falei assim, acho que eu não tive filho tão cedo. Mas eu tenho visto, assim, conversando com os meninos, o quanto a forma de pensar mudou. O quanto eles estão cada vez mais antenados e, ao mesmo tempo, despreparados para lidar com esse turbilhão de informação. Hoje, quando eu estava lá no meu ensino médio, eu tinha que sentar numa biblioteca e ficar lá estudando e prestar atenção na aula, porque eu não tinha um acesso ao YouTube ao conhecimento fácil logo em seguida. Hoje não. Se o treinamento está online, a gente arruma outra coisa para fazer e depois a gente fala, né? Não, depois eu assisto. E a gente não assiste. Se assiste, assiste antes da prova, assiste antes do treinamento que a gente tem que aplicar, porque é nosso. Hoje é uma característica nossa achar que, vou deixar para depois. E é isso que tem acontecido muito na escola. Eu vou deixar para depois, porque está tão fácil. Para que eu vou ter um professor na sala de aula, se eu posso achar um até talvez mais legal no YouTube, um mais divertido, um que tem mais seguidores, um que os meus colegas conhecem, que eu posso compartilhar com eles. E aí, como você faz isso tudo se tornar atrativo e interessante para ele? Assim como eu falei sobre a evolução exponencial da tecnologia, olha só, gente, que irônico, né? No Fórum Econômico Mundial, em 2019 e em 2020, em um ano eles conseguiram adicionar 5 habilidades para o futuro. Uma sacanagem. Vamos lá, já é tão difícil conseguir essas 10 aqui, eles ainda colocam mais 5 em intervalo de um ano. E agora? Não tivemos em 2021 e 2022 ainda pela pandemia. Mas e se tivéssemos? A gente ia ter umas 30 aqui, né? Se for seguir essa linha. E aí a gente precisa, novamente, de se posicionar e entender o nosso papel enquanto formação de outras pessoas, enquanto oportunidade de olhar para pessoas que têm uma oportunidade. Por exemplo, os alunos, quando terminarem o curso. Às vezes, eles podem não estar tão preparados quanto outras pessoas já mais experientes, mas eles estão ali abertos a uma oportunidade. E resta a nós ter esse olhar para receber esses jovens e formar esses jovens, dar oportunidade para que eles possam voar. Enquanto professora de empreendedorismo, meu mestrado foi em educação empreendedora, eu digo que essas 10 primeiras habilidades, elas cabem muito com as competências comportamentais empreendedoras, com a BNCC, com o CIEB. E aqui, quando a gente entra a resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade, as danadas das características socioemocionais, que agora a gente na escola, a gente o tempo todo é instigado a trabalhar isso dentro de sala de aula. Programação, experiência do usuário, uso e monitoramento de tecnologias, análise e validação de sistemas. Essas não são competências só para um profissional que vai trabalhar em qualquer outra área, mas também de professores. Se nós entrarmos no site do CIEB e buscar lá quais são as competências do professor do futuro, vão aparecer também essas competências aqui. Lidar com a tecnologia, lidar com a análise de dados, até porque ele está lá à frente nessa formação desses estudantes. Eu trouxe para vocês algumas profissões emergentes aí, não posso falar que vão demorar a chegar, muitas já existem, né? Na área de saúde, na indústria, na agricultura e de software e TI.
Vocês podem verificar esse relatório, tem várias oportunidades, é um relatório muito bacana. Ele foi lançado ano passado, que vocês conseguem ver aí quais são as demandas por esses profissionais, quais as pesquisas que eles fizeram, e vale a leitura, vale entender se é para mim, onde eu estou nesse processo de preparo, né? E aí, gente, a formação, e quando eu falo do acesso, a oportunidade, o olhar para acolher esses estudantes que estão interessados, mas oferecer oportunidade para eles, ele se passa muito por visitas, experimentação, não é à toa, né, dos espaços makers ali, da gente ter esse cuidado, visitas técnicas, leituras, estudos de caso, simulações, projetos, conteúdos, palestras, workshop. É mudar o ambiente, é oferecer um ambiente acolhedor e que possa mostrar ali, eu acredito em você, eu estou empoderando você enquanto estudante, e você, se quiser, você poderá ter a profissão que você escolher. E essa formação multidisciplinar, ela não é restrita à formação em ciências de dados, né? Ela está muito inclusa para qualquer formação. Isso daqui a gente pode falar que é para um profissional que vai trabalhar em negócios, ou que vai fazer uma engenharia, ou que vai para a área de humanas. Aqui a gente está falando da importância da formação multidisciplinar. E aqui também a gente reforça mais uma vez, o profissional de ciências de dados não é aquele que tenha somente as habilidades técnicas. Essas, a gente, desde que tenha oportunidade, ele consegue desenvolver em 1, 2, 3 anos, se ele pegar ali e estudar. Mas também de competências que ele vai adquirindo ao longo da formação humana dele, que são as competências que eles vão trazer, que vão moldar o caráter dessas pessoas, que vão fazer com que elas, ao longo da trajetória, elas possam saber olhar para frente, ter aquele olhar atento às oportunidades. São características de uma pessoa empreendedora, que não necessariamente tem um negócio próprio, mas é aquela pessoa que empreende sua vida, empreende dentro de uma empresa, ela realmente traz coisas novas para aquele lugar. Eu trouxe uma fala de Dornelas, falando sobre justamente como a gente pode juntar e ter uma formação empreendedora dentro da escola, nos espaços que o estudante ele vive, né? O ensino de temas voltados à atividade empreendedora no ensino básico apresenta-se como alternativa de desenvolver comportamentos empreendedores desde os anos iniciais da educação. E aí, pessoal, eu agradeço, enquanto aqui, né, é muito bom ver pessoas tão preocupadas com essa formação dessas pessoas, desses jovens, e eu peço que cada um de vocês, quando tiver uma oportunidade de trabalho para oferecer, quando tiver a oportunidade de olhar para um estudante de escola pública, vocês tenham ali um olhar atento, um cuidado, um carinho, porque talvez ele só precisa de um acesso, de uma oportunidade para que ele possa deslanchar. Bom, muito obrigada. Obrigada, Jéssica, muito bom. Obrigada pelos compartilhamentos, né, por nos dar essa visão das oportunidades e de como que essa sociedade está mudando e por que essas informações, todos esses dados, todos se tornaram tão relevantes e manejá-los também se tornou tão relevante. Mas, aproveitando o gancho, enfim, dessa mensagem que você trouxe, eu vou passar a palavra para a Lia. E aí, Lia, eu queria que você nos trouxesse, assim, em termos práticos, né? Enfim, diante dessa realidade cheia de informações e dessas tendências no mundo do trabalho, que oportunidades esses jovens, tem espaço para esses jovens que vão fazer um curso, por exemplo, de ciências de dados, atuarem nesse mercado? Eles vão encontrar esse espaço ou é uma coisa que vai ser daqui a pouco? Como é que está isso? Boa noite para todo mundo. Ouvindo aqui, né, Letícia, Jéssica contando, quando a gente criou o itinerário técnico e profissional em ciência de dados, a gente fez uma pesquisa junto com a Integration Consulting e tinha a expectativa entre 2018 e 2022 era de 2024, desculpa, era de pelo menos 460 mil vagas relacionadas à área de TI, com um déficit de pelo menos 24 mil profissionais habilitados para essas vagas. E uma perspectiva de 270 mil vagas para egressos de cursos de ciência de dados. Então, tem espaço para quem está começando.
né? Foram 118 empresas, grandes empresas ouvidas e que desejam contratar esses profissionais e que eles se desenvolvam dentro das empresas. Então, acho que isso é uma ótima oportunidade também. E um ano antes dessa pesquisa ser realizada, ela foi feita em 2021, tinham sido feitas mais de 700 mil contratações com áreas correlatas à ciência de dados. Então, tem muita oportunidade para todos os estudantes. E a gente tem muita satisfação, né, com parcerias como com a Secretaria aqui de Santa Catarina e outras que ingressaram, né, nessa experimentação. Ainda é um curso experimental, o nosso desejo é que isso chegue a todas as escolas, porque todo estudante de escola pública, ela precisa saber que pode estar onde desejar estar. E eu gosto sempre de repetir isso, eu falo isso para os estudantes também, para os professores que estão com a gente em processo formativo, porque a gente não pode parar diante dos primeiros desafios, né? A Letícia trouxe uma coisa super importante, que é olhar para o desenvolvimento desse estudante desde o começo do processo na escola, né? Então, esse olhar, a gente fez uma pesquisa no primeiro semestre desse ano, a Fundação Telefônica Vivo, junto com Todos pela Educação, Instituto Natura, Instituto Sonho Grande, que ouviu mais de 7 mil estudantes de escolas públicas do ensino médio, de todos os estados do país. E esses números, né, assim, de que 98% dos estudantes acreditam que esse jovem pode, né, tem o direito de escolher se aprofundar numa área que está conectada ao mundo do trabalho, não para entrar naquele momento, necessariamente, mas para que ele tenha a oportunidade de ocupar essas vagas com, né, uma boa remuneração, que são áreas que estão em crescimento exponencial. Posso trabalhar da minha casa em qualquer outro lugar do mundo, posso trabalhar na minha própria cidade, no meu próprio estado, entendendo a dinâmica local. Então, é super importante para a gente democratizar, né? A Social Good Brasil fala muito disso, né? A gente tem que democratizar o acesso aos dados e informação é poder, né? Como jornalista, né, Tati? Assim, informação é poder. Então, o máximo de informação que a gente puder levar para os estudantes das escolas públicas vai nos permitir chegar em tudo que a gente tem ouvido aqui em todas as falas, né? Num país mais democrático, num país com mais justiça social, num país mais acolhedor para todo mundo e que tenha espaço para cada um se desenvolver na área que desejar. Então, Jéssica trouxe informações também super importantes e complementares, porque um cientista de dados não tem uma única oportunidade de trabalho. Se eu gosto de farmácia, eu preciso olhar para isso, eu preciso saber fazer análise de dados para conseguir crescer no meu segmento também. Se eu quero trabalhar com veterinária, então, a gente também quer estimular os estudantes a mergulhar nesse universo para depois seguir diferentes caminhos. E quando a gente não sabe das oportunidades, a gente não escolhe. Eu não consigo escolher alguma coisa que eu nem sei que existe. Então, a gente quer falar bastante, né, sobre o trabalho como cientista de dados, sobre a ciência de dados, para que todos os estudantes, de novo, tenham a oportunidade de escolher, conhecer e se aprofundar também nisso. Então, a gente acredita muito nessas oportunidades. Muito legal. Eu vou passar rapidinho. Gente, a gente tem pouquinho tempo, então vou fazer 2 perguntas, sejam breves, por favor. Senão eles já estão me olhando lá para nos expulsar aqui do palco. Mas para a Jéssica, falando nesse gancho, né, de o quanto a gente tem que incentivar os estudantes, tem que dar essas oportunidades para os estudantes de escola pública. Eu queria entender, assim, às vezes o estudante de escola pública ele tem até dificuldade em sonhar com algumas coisas, né? Porque não são oferecidas muitas oportunidades para ele, a família às vezes também não tem essas informações e ele às vezes nem sabe que ele pode. A ciência de dados pode parecer uma coisa um pouco hermética, assim, uma coisa que parece que não é para ele, né? Como é que a gente também desmistifica isso? Como é que a gente oferece isso para que o estudante de escola pública possa fazer isso que a Lia está falando, né? É para mim, eu quero, é o meu lugar. O que a gente pode fazer nesse sentido? Chega a ser até injusto quando a gente vai em sala de aula e os meninos estão lá na 3ª série do ensino médio buscando o que eu vou fazer. É um período aí que todo mundo já deve ter passado por sérias reflexões, por dúvidas. E a gente vai para onde? Vai lá no Google, vai perguntar. Até antes, né? Antes não, a gente ia perguntar quem estava próximo da gente. Então, se você não tinha alguém próximo do seu ambiente de convívio, que conhecia e que estava trabalhando com algo para além do tradicional, você ficava fechado ali naquele ambiente. E depois a gente começa a ter o acesso à tecnologia, à internet, e aí eu já começo, não, peraí, vou pesquisar.
Mas por mais que eu abra lá o Google e vejo que, poxa, a primeira atração pode ser o salário, né? O salário está alto, então, peraí, quero isso daqui. Mas aí na hora que ele vê que ele não conhece ninguém, que ele não tem referência dentro de casa, que ele não tem referência na escola, que quem está com esse salário é muito distante, ele tem uma sensação de não pertencimento. Então ele acaba, não, peraí, vou ir para uma coisa que pelo menos eu consigo ver como palpável, como real. E aí ele tende a ir para as profissões mais tradicionais. Então mesmo aquele jovem que às vezes consegue ter o acesso à universidade, consegue ir fazer um tecnólogo, ele acaba indo para aqueles lugares que ele já está fora da caixinha dele, né? Então, o quanto ele vai ficar o menos desconfortável possível, porque desconfortável ele já está tentando mudar a sua realidade social. É um momento que a gente precisa de uma rede de apoio, de uma rede de mentores, de pessoas que vão acreditar nesse potencial. E falar de ciências de dados, a gente busca o tempo todo desmistificar isso. Eu, por exemplo, estou como conteudista de 3 disciplinas desse curso, e tanto a disciplina de transformação digital, inovação e as outras de projeto profissional, eu tento sempre trazer para a realidade do dia a dia. Então, olha, vamos ver aqui quais são os dados da sua cidade com relação à internet, ao acesso ao Wi-Fi. Vamos pegar ali, vamos começar no básico, vamos fazer uma análise, uma limpeza de dados no Google Sheets de um Google Forms. Vamos começar pequeno, mas primeiro deixa eu sentir que eu consegui fazer uma análise no Google Forms e agora eu posso ir para outro. E aí eu posso começar a aumentar o meu nível de complexidade. Então, durante esse processo de pensar em como ensinar, eu tenho sempre tentado trazer isso para eles, né? Eles terem pequenas conquistas para eles conseguirem aí fechar esse curso e tornar aquilo palpável e real na vida deles. Obrigada. Só rapidinho também, como tem sido nessas primeiras turmas? Como foi a procura e enfim, os alunos estão entusiasmados? Como é que tem sido? Então, parte do que a Jéssica, né, colocava tem muito a ver com essa mobilização dos estudantes, né? Então, a Fundação Telefônica Vivo fez uma mobilização no sentido mesmo de dizer para o estudante o que esse curso significa, porque realmente está muito fora do horizonte de expectativas de grande parte do público da escola pública, né? E, além disso, um ponto também bastante importante é o de formar os professores, porque a gente precisa, é um curso que exige uma formação fora da caixa, né? E aí o que a Jéssica coloca de mentoria, de ter um grupo onde tu possas trocar as experiências, enfim, porque aquele curso de informática que ensina a montar e desmontar computador já não faz mais sentido, né? Então o curso de ciência de dados ele traz muito essa pegada de produção, de crítica, de mobilizar o conhecimento. E o professor que não sabe fazer isso não consegue mobilizar esse conhecimento em sala de aula. Então, é um momento onde a gente tem buscado desenvolver essas competências também nos professores. E é um desafio bastante grande. Então, para não me alongar, vou parar aqui. Obrigada, Luciana, Jéssica. Lia, não vou conseguir te passar de novo a palavra. E obrigada a todo mundo que acompanhou a nossa conversa. Acho que a gente vai continuar conversando depois mais, porque teria, né, mais coisas para a gente trocar. Boa noite.